Aula 1, ANP3, questões 1 e 2. Então aqui na ANP3 vamos continuar aqui as equações do segundo grau. Então aqui serão as equações completas do segundo grau, na forma reduzida. Então a forma reduzida da equação é esse formato, onde aparece ax² mais bx mais c igual a 0. Em que a, b e c são números, que são chamados coeficientes, e x é incógnita, ou variável. Então, a, b e c, aqui na equação, aqui na forma genérica dela, representa os números. Então, por exemplo, essas três equações do segundo grau, elas estão na forma reduzida. E aqui nós podemos identificar os coeficientes, A, B e C. É necessário identificar esses coeficientes para poder resolver a equação. Então vamos identificar cada um dos coeficientes. Então nesta primeira equação, o A vale 1, que seria um número que acompanha o x². Como não tem número, então seria 1. Então o B é o número que acompanha o x, que é o 5. E o C é esse último número aqui que não tem um x acompanhando. É 6 negativo. Então aqui, se não tem número acompanhando o x², o A vale 1. Agora aqui nessa equação de baixo, aqui o número que acompanha o x² é o 3, então o A vale 3. O número que acompanha o x aqui é o 2, então o B vale 2. E o coeficiente C, esse número que não acompanha o x, é 1. Nessa outra equação aqui, não aparece número acompanhando o x². Então o A seria 1. Como tem negativo, sinal negativo, então é 1 negativo. O B, que acompanha o x, é o 6 negativo. E o C não tem número, não tem x acompanhando, então esse número sozinho ali é o 9 negativo. Então, uma coisa importante é identificar os coeficientes da equação de segundo grau. Então, só para fixar, o coeficiente A sempre é um número que acompanha o x². O coeficiente B sempre é um número que acompanha o x. O coeficiente C, ele não é acompanhado nem de x nem de x². É um número sozinho. E se não tiver nenhum número acompanhando o x²? Então o A vale 1. Se não tiver nenhum número acompanhando o x, então o B que vale 1. E se B e C não aparecerem, então você pode colocar B igual a 0
ou C igual a zero. Então, se um deles não aparecer, né? Se não tiver o x na equação, então o b vale zero. E se não tiver um número sozinho na equação, então c que vale zero. Então vamos identificar aqui de novo os coeficientes. Então aqui o a vale 1. Não tem nenhum número acompanhando o x ao quadrado. O b vale 5. É o número que acompanha o x. O c vale 6 negativo, que é um número sozinho. O número que acompanha o x quadrado aqui é o 3, então o coeficiente a vale 3. O coeficiente b acompanha o x é o 2. O coeficiente c, número sozinho, é 1. Aqui, coeficiente a não tem número aparecendo, é 1, mas tem um negativo, então é 1 negativo. Coeficiente b acompanha o x, 6 negativo. Coeficiente c, número sozinho, 9 negativo. É muito importante colocar o sinal negativo. Se aparecer o negativo na equação, tem que colocar o negativo, porque se esquecer, não dá para resolver, vai resolver errado. A gente usa os coeficientes para resolver a equação. Se esquecer um sinal negativo, não vai dar certo a resolução, vai dar errado. Então aqui de novo, que no caso b ou c pode ser zero. Então aqui são exemplos de equações, no caso incompletas, porque b ou c pode ser zero. Então você pode resolver também, mas colocando b ou c igual a zero quando for resolver. Então aqui o a vale 1, porque não aparece nenhum número acompanhando o x ao quadrado. O número que acompanha o x é o b, vale 4. E esse número sozinho, que deveria estar aqui na frente do 4x, não aparece. Seria o c. Se não aparece, é zero. Nessa outra equação aqui de baixo. O número que acompanha o x ao quadrado é o 7. Então o coeficiente a é 7. Coeficiente b. O número que acompanha o x. Então não tem o x nessa equação. Só tem o x ao quadrado. Se não tem o x, o b vale zero. E coeficiente c, esse número sozinho aqui, o 10 negativo. Já nessa outra equação aqui, acompanha o x ao quadrado. Não aparece nenhum número, então é 1, mas tem um negativo, então é menos 1. Coeficiente b. Não aparece o x. Só aparece o x ao quadrado. Então, se não aparece o x, não tem o b. Então, b é zero. Não tem um número sozinho ali que não seja acompanhado de x nem x ao quadrado, então c também é zero. Então, esse é um passo importante, identificar os coeficientes. Lembrando que o coeficiente a não pode ser zero, porque a equação deixaria de ser do segundo grau. Então, o coeficiente a sempre vai ser diferente de zero. Então, a primeira parte seria identificar os coeficientes a, b e c.
E a segunda parte da resolução da equação seria fazer esse cálculo aqui, que é chamado de delta. Então esse cálculo aqui é chamado de delta. Esse símbolo aqui é o símbolo da letra grega delta. Ele é um dos passos para poder resolver a equação. Então, primeiramente, se você tem uma equação de segundo grau, você vai identificar os coeficientes A, B e C. Depois você vem calcular o delta. Então, a fórmula, essa fórmula que foi chamado de delta, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, por exemplo, vamos calcular aqui o delta da equação do segundo grau x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Então, primeiramente, vamos identificar o A, B e C dessa equação. Então, vamos identificar os coeficientes A, B e C. O número que acompanha o x ao quadrado aqui não tem, então é 1. Coeficiente A vale 1. Coeficiente B, o número que acompanha o x, 5. Coeficiente C, número sozinho, 6 negativo. Agora a gente calcula o delta. Então tem que copiar a fórmula do jeito que ela é. Não pode trocar nenhuma letra do lugar, nenhum coeficiente do lugar. Então a fórmula é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse 4 que aparece aqui, ele é da fórmula, não pode colocar outra coisa aqui. E aqui sempre será menos, não pode ser mais. Então copiou a fórmula certinho, do jeito que ela é. Agora substitui os coeficientes, os valores. Então, delta. O B aqui vale 5, então substitui o B por 5. Daí aqui na fórmula é A ao quadrado menos 4 vezes o A vale 1. Vezes o C vale 6 negativo. Então nós substituímos aqui os coeficientes na fórmula do delta. Agora vamos calcular. Lembrando aqui que quando é negativo, você está multiplicando por um número negativo, é obrigatório colocar o parênteses. Vamos colocar o parênteses aqui para não confundir depois. Agora vamos calcular. Então 5 ao quadrado. 5 elevado a 2. É 5 vezes 5 que dá 25. Agora aqui tem um detalhe, que aqui fica negativo multiplicado com negativo. Sinais iguais na multiplicação dá positivo. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, o delta é 25 mais 24, então nós acabamos de calcular o delta, então ele vale 49.
Então, o delta dessa equação, x² mais 5x menos 6, vale 49. Então, vamos calcular aqui o delta agora dessa equação, x² menos 3x menos 5 igual a 0. Então, primeiramente, identificar A, B e C. O número que acompanha o x² é o coeficiente A, se não aparece é 1. Coeficiente B, que acompanha o x, 3 negativo. Coeficiente C, esse número sozinho aqui, 5 negativo. Identificamos os coeficientes, agora escrever a fórmula. Delta é b² menos 4 vezes A vezes C. Sempre copiar a fórmula do jeito que ela é. Agora substituir. Então B aqui vale 3 negativo. Então, como é negativo, vamos colocar no parênteses. Então, 3 negativo. B ao quadrado. Então, 3 negativo ao quadrado menos 4 da fórmula. O A aqui vale 1. Vezes C vale menos 5. 5 negativo. Também entre parênteses. Então, 3 negativo ao quadrado. 3 negativo ao quadrado é 3 negativo vezes 3 negativo. Negativo multiplicado com negativo dá positivo. 3 vezes 3 dá 9, então é 9 positivo. Não precisa colocar o sinal quando é positivo. Então vai ficar delta igual a 9 positivo menos, esse menos aqui multiplica esse, fica positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então delta vai ficar 9 mais 20. Então, o delta dessa equação, x² menos 3x menos 5 igual a 0, vale 29. Aqui mais um. Identificar os coeficientes. O A acompanha o x², não tem é 1. B acompanha o x, que no caso é o 6. C não tem esse número sozinho aqui na equação, então C é 0. Delta, copiar a fórmula, b² menos 4 vezes A vezes C. Substitui. B vale 6. Então fica 6² menos 4 vezes o A vale 1 e o C vale 0. Então 4 vezes 1 vezes 0. Então delta igual 6² é 6 vezes 6, que dá 36. 4 vezes 1, 4 vezes 0 dá 0. Então fica 36 menos 0, que dá 36. Então o delta dessa equação, x² mais 6x é igual a 0, o delta vale 36.
Mais um exemplo. Então aqui a componente x ao quadrado é o 3. O B. Não aparece o x. Então B é 0. E o C, esse número sozinho aqui, 10 negativo. Eu copio a fórmula do delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substitui. Então B aqui é 0, fica 0 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 3. Vezes o C, que é 10 negativo. É parênteses. Zero ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Esse menos multiplicado com esse menos dá mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Então, delta é igual a 0 mais 120. Zero mais 120 dá 120. Então, o delta dessa equação, 3x ao quadrado menos 10 igual a 0, o delta é 120. Então, para resolver uma equação de segundo grau, então você precisa identificar os coeficientes A, B e C. Segundo passo, calcular o delta. E nas próximas aulas nós vamos continuar a resolução fazendo o terceiro passo. Seria a fórmula de Bhaskara. Então agora é resolver as questões 1 e 2. E qualquer dúvida é só pedir ajuda.